mestre ou discípulo? Mateus 10, 1. Você quer ser igual a mim? Na tradição judaica, quando alguém era convidado por um rabino para segui-lo, era como se ouvisse esta pergunta. A mesma questão ressoou na mente e no coração dos discípulos, e um pouco mais tarde na mente e no coração do apóstolo Paulo. Sem dúvida, tratava-se de um chamado radical: imitar o rabino Jesus. Quais eram as exigências e os deveres, os estímulos e as dificuldades, as recompensas de ser um discípulo de Jesus Cristo? Jesus dá autoridade àqueles que ele havia chamado para ser seu discípulo. E Jesus afirma: o discípulo não está acima do seu mestre, e que basta ao discípulo ser como o seu mestre. Podemos ser iguais a Jesus Cristo? Geralmente, receber o título de rabino era ser um judeu considerado culto e doutor da lei, alguém que havia estudado as Escrituras por anos. Se observarmos os discípulos de Jesus, a grande maioria era pescador. Como assim? Os rabis, além de ensinar as Escrituras, escolhiam os homens que seriam treinados como seus discípulos, para que um dia, talvez, também pudessem ser rabis. Mateus 23, 7. Onde Jesus ensina a seus discípulos para não desejarem o título de rabi, pois para eles apenas um é o mestre. Dessa maneira, eles agiram de forma oposta aos escribas e fariseus, que se deleitavam com as saudações nas praças e com o título de rabi. Entre os religiosos da época, tal título era usado muitas vezes como sinal de orgulho e exaltação. No Evangelho de João, temos o encontro entre Jesus e o fariseu Nicodemos, que era um dos principais dos judeus. E assim ele se dirige a Jesus: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. João 3, 2. Mas Jesus o repreende por 2 vezes. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque há um só Pai, a qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque só um é mestre, que é Cristo. Mateus 23, 8. Vós, porém, não queiras ser chamados rabi, porque só um é o vosso mestre, e todos vós são irmãos. Ele mesmo, se achando rabi, não sabia até a diferença do que é nascer de novo, nascer em espírito. No desenho O Mestre dos Magos, um personagem do desenho tem uma parábola onde afirma haver uma caverna, a caverna do dragão. Acreditam que ele é a fonte de todo o mal. A dúvida persiste e a série é cancelada sem um final conclusivo. Ele tem uma voz mansa, como de um profeta, e desaparece sem dar explicação. Não é mestre de coisa alguma, pois nem consegue enviar os adolescentes do desenho de volta para a terra. Hoje e naquele tempo, sempre apareceu e aparece essas figuras. Nada mudou. Mateus 23, 9, 10. O tratamento pode ser pastor, reverendo, bispo, apóstolo, profeta. E ainda há os servos de Deus, homem de Deus, ungido do Senhor, entre outros títulos. O problema não é apenas ser chamado, mas quando se crê realmente que se é um mestre ou um doutor da lei. Quando Jesus diz: não se deixem chamar mestre, pois um só é o vosso mestre, ele está dizendo nitidamente:
Não se coloque numa posição que não é sua, mas minha. Não se intrometa entre mim e os meus discípulos. E o Senhor ainda completa, porque todos vocês são irmãos. Ora, na terra, na igreja, na vida, na sociedade, segundo palavras do próprio Jesus, todos temos direitos, deveres e tratamentos iguais. Somos iguais, somos pecadores. Não é porque alguém exerce o serviço de pastor, evangelista, apóstolo, que está numa posição mais elevada entre os céus e terra. Várias pessoas recebem supostas visões ou sonhos de Deus. Colossenses 2, 18 e 19. Ao longo da história, para criarem novas igrejas e, consequentemente, novas seitas. Segundo Pedro 2, de 1 a 3. Peçamos a Deus discernimento e prudência e que nos acautelemos de sermos misturados com o fermento de fariseus ou de saduceus, ou seja lá do que for, pois estamos aqui para servir a Jesus Cristo e seu Evangelho. Oremos. Ó Senhor, pedimos por meio de Jesus Cristo que nos capacite para que possamos identificar, entender, discernir, observar, saber, descobrir, confirmar, conhecer a verdade e a mentira, o verdadeiro e o falso, o correto e o errado, o puro e o profano, o lobo e a ovelha, o trigo e o joio, o caminho reto e o torto. Que saibamos nos desviar do mal, que saibamos nos calar na hora certa, que saibamos falar o que é necessário, que nos lembremos de sermos lentos para nos irar e rápidos para estar prontos para ouvir, mas tardio para falar e lento para se perder a sanidade, pois a cólera não profere as verdades de Deus, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Que não sejamos sábios pelo nosso entendimento, mas sim pela verdade que está nas Escrituras. Estejamos em unidade, pois que a unidade forma e é formada no amor. Que o nosso alicerce esteja firmado na base que é Cristo. Que o nosso telhado seja o firmamento e o verbo e a palavra. Que o conhecimento seja o próprio Deus. Que o relacionamento seja com Jesus e a sua igreja. Que sejamos igreja viva, avivada pela luz e temperada pelo sal. Que a terra seja tratada, que o Espírito seja atento e o nobre Espírito Santo que esteja em nós. Que sejamos alunos, discipulados e discípulos, prontos a aprender e fortes no ensinar, prudentes no viver, inteligentes e aptos no fazer, astutos para tratar com os ímpios e simples para falar com os poderosos e religiosos. Sabemos que a nossa religião é Cristo, que o nosso corpo um templo vivo e que queremos tratar de limpar e arrumar tudo, de nos livrar de correntes, de mandamento de homens, de heresias e de misticismo, de ocultismo ou de superstições, pois todos somos pó e mais em Cristo somos novas criaturas. O que era há de ser um vaso de honra e assim desejamos ser aceitos além daquilo que podemos, pois em Cristo tudo podemos. Seremos chamados não para governar este mundo, mas sim para sermos e estarmos unidos em Cristo, para tomar posse de um poder que não está aqui, mas sim para habitar nos lugares celestiais com o Santo dos Santos e Rei dos Reis, o verdadeiro pastor que morreu e venceu a morte, e por ele são todas as coisas. Nos protege, ó Deus, pois chega o tempo onde há os que se opõem e se exalta acima de tudo o que se chama Deus e transfere tudo em forma de religiosidade ou de objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo
é o Senhor. Senhor, porque desde o princípio Deus fez todas as escolhas em meio às suas palavras e escolheu aqueles que são seus para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele chamou para isso, por meio do Evangelho, a fim de podermos ter posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel e Ele nos fortalece e nos guarda do maligno. O Senhor nos conduz a ter um coração ao amor de Deus, à perseverança de Cristo, pois há apenas um só Deus e um só intermediador e mediador entre Deus e homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate de todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Guarda então, Senhor, a Tua palavra em nosso coração e a escreve. Guarda a nossa casa, a nossa família. Nos livra dos falsos, nos livra dos lobos, nos livra de toda forma de mal. Protege e socorre a quem te busca e perdoa os erros e nossas falhas. Corrige e nos disciplina. Nos dá a Tua salvação e a Tua paz, a Tua proteção e a saúde, física, mental e espiritual, na mente, no corpo, na alma. Graças e glória damos ao Altíssimo, que é poderoso para nos fazer ser filhos da luz, obedientes na graça. E clamamos, nos cura, Senhor, desse mundo a qual vemos tanta perdição e tanto engano. Hoje e sempre pedimos. Amém. 1 Timóteo 2,